Olá galera, eu sou o professor Matheus Maia, professor de redação e vim dar umas dicas finais para vocês que vão fazer o Enem agora no dia 4. A primeira dica em relação ao tema. O grande medo de muitos alunos é fugir do tema. Realmente fugir do tema vai te eliminar da prova. Para que isso não aconteça, eu recomendo uma leitura muito atenta da frase temática. Preste atenção a cada um dos elementos da frase temática. A frase temática apresenta sempre uma palavra dificultadora e as palavras-chave. Por exemplo, ano passado, a palavra dificultadora foi desafios. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O tema parece difícil, mas quando você destaca a palavra dificultadora, desafios, da palavra-chave, formação educacional de surdos, você consegue compreender melhor o tema. Então, a dica que eu te dou é: pega a palavra dificultadora, transforma numa pergunta. Quais são os desafios? A resposta a essa pergunta deve aparecer no teu texto. Depois disso, trabalhar com a repetição da palavra-chave. Ela deve aparecer ao longo do texto. Formação educacional de surdos deveria aparecer no texto mais de uma vez. Essa é uma das dicas. Outra dica importante é sobre a linguagem. É comum, na hora de escrever um texto, cometer um desviozinho aqui, outro desvio lá, esquecer uma vírgula, repetir uma palavra. Isso todo mundo faz. O que não pode ter é esse desvio, essa repetição, essa ausência de palavra no final do texto. Muitas vezes, esse erro ocorre porque você não fez uma boa revisão da sua redação. A dica que eu dou é: muito cuidado na hora de finalizar o texto. Lembra, o texto não acaba no ponto final, ele acaba depois que foi corrigido por você mesmo. Você pode encontrar o desvio e retificá-lo. O corretor não deve achar erro nenhum para que você tenha uma boa pontuação. Outra dica importante é sobre a competência 4, a competência de coesão textual. Tem uma regrinha nova para este ano que exige que entre dois parágrafos tenha, no mínimo entre dois parágrafos, tenha um elemento coesivo entre parágrafos. A dica que eu dou é: no terceiro parágrafo, use um conectivo coringa. Além disso, e no último parágrafo, use um outro conectivo, que é o conclusivo, que cabe em toda a conclusão, que é o portanto. Pronto. Se você utilizar o além disso no início do terceiro parágrafo e um portanto no início do último parágrafo, o seu texto vai estar já garantindo uma pontuaçãozinha básica para a competência de número 4. Então, o Enem não tem grandes segredos, a prova é muito menos difícil do que alguns pensam por aí. A dica é manter a calma, ler com muita calma, ter muita atenção e revisar o texto do início ao fim, ok? Muito obrigado.